Por que é tão difícil ter coragem, tentar algo novo e realmente correr atrás dos próprios sonhos? Não sei se tenho a resposta exata do porquê, mas posso te dar uma pequena solução. Coragem é como um músculo. Então, talvez nesta semana, você escolha algo que te assusta e que vem adiando, aquilo para o qual já deveria ter dito sim há muito tempo, ou aquilo para o qual já deveria ter dito não há muito tempo, e simplesmente faça isso nesta semana. Por quê? Quando você atravessa isso, percebe, não era tão ruim assim. A antecipação. Como quando você sabe que precisa terminar um relacionamento, mas passa meses adiando. E todo dia sente aquele Sim. aperto no estômago. Cara. Aí você finalmente fala, e a outra pessoa diz, eu pensava a mesma coisa, mas podemos continuar amigos. E pensa, me torturei Sei por lá, meses ou talvez anos. décadas. Então eu acho que o que ajuda a colocar você na direção certa Cara. é escolher, ainda esta semana, algo que vem adiando e simplesmente ir lá e fazer. O Tony diz isso, e eu gosto de dar o crédito a quem merece, mas ele sempre fala, coragem não é seguir em frente na ausência de medo. Coragem é seguir em frente mesmo com medo. Aí você pensa, eu sei que essa conversa assusta, eu sei que dizer sim ou não dá medo, mas eu vou fazer mesmo assim. E quando termina, você pensa, tá, o que mais eu consigo fazer? Então, comece a exercitar esse músculo da coragem. Em que área da sua vida você sentiu mais falta de coragem ultimamente? Eu sou corajoso pra caramba, mas só porque construí esse músculo ao longo dos anos. E preciso dizer, sendo bem transparente, o Tony Robbins é meu sócio e meu amigo mais querido no mundo. A gente se fala quase toda noite. Há cerca de um ano, o Tony me ligou e disse, essa onda da IA vai atropelar muita gente. Ele entende muito bem a condição humana. E sua entrevista com ele outro dia foi incrível. ótima. Sim, poderosa. Ele se importa de verdade, muito mais do que as pessoas imaginam. Ele não precisaria mais trabalhar, só que é obcecado por isso. E me disse há um ano, a IA vai Sim. travar muita gente. A mudança está rápida demais. A mente não vai dar conta. As pessoas vão desmoronar. Precisamos fazer alguma coisa. E eu respondi, eu sei, estou pensando o mesmo. Aí, uns 3 meses depois, ele me ligou tarde da noite. Ele perguntou, pode falar? Eu disse, claro, já te retorno. Liguei de volta e ele disse, precisamos fazer isso agora. Temos que lançar uma plataforma sobre IA nos próximos 90 dias. As pessoas estão surtando. E ele disse, vai surgir um monte de charlatão vendendo riqueza fácil com IA e promessas vazias. Eles vão deixar as pessoas ainda mais vulneráveis. Precisamos fazer isso. Então organizamos tudo em cerca de 90 dias. E em novembro, fizemos nosso primeiro evento de IA com cerca de 700 mil pessoas. E eu preciso admitir, o medo bateu. Pensei, e se eu decepcionar o Tony? E se eu decepcionar as pessoas? Eu não sou especialista em IA. Tenho 57 anos e estou há 30 anos em educação e autodesenvolvimento. Mas temos essa filosofia de entrar primeiro na mente das pessoas, vencer o medo, encontrar propósito e abraçar a mudança. Foi aí que pensei, tá bom, se existe um jeito de fazer isso, é entrevistar 50 especialistas e rápido. Então, comecei a entrevistar um atrás do outro e fui ficando melhor a cada conversa. Mas pensei, e se eu decepcionar o Tony? Ele confiou muito em mim e dizia, você dá conta disso. Ninguém pode fazer isso melhor do que você. Entendi. E eu pensava, meu Deus. Mas esse músculo já estava treinado. Eu não queria decepcionar ele, nem as pessoas, e também não queria ficar para trás. Sim. Essas 3 coisas me moveram. Eu criei uma visão de futuro forte. Vamos criar algo grande em IA, mas nem chamamos isso de educação em IA. Chamamos de veja como economizar tempo com IA de um jeito simples, certo? Vamos construir a principal referência nisso. Vamos abraçar a mudança, conduzir as pessoas sem deixá-las entrar em pânico e simplificar tudo, focando em uma coisa por vez. Quando cheguei ao fim desse raciocínio, pensei, eu consigo fazer isso. Mas precisei passar por esse processo. Acredite, eu desliguei a ligação animado pensando, sim, vamos fazer isso. Mas logo depois Tem trabalho veio, demais pela meu frente. Deus, será que eu realmente consigo? Sim. A síndrome do impostor volta. Essas versões ainda moram dentro da gente, mas você precisa colocá-las no lugar. Nossa, falando no Tony, eu o recebi recentemente no programa. E foi incrível, como você disse. Acho que foi a 5ª vez que o entrevistei e sempre tento aprender algo novo e tirá-lo das histórias mais conhecidas. Sim, Eu penso, tá, preciso tirar algo diferente dele. Você convive... algo diferente dele, melhor dizendo. E você fala com ele praticamente toda semana, ou até todos os dias, e já é sócio dele há quase uma década, eu acho. Além disso, você estudou o trabalho dele por uns 20 anos antes disso. Então você realmente construiu uma relação pessoal e também uma relação de negócios. Quais você diria que são as 3 coisas mais poderosas que o Tony Robbins te ensinou como ser humano e que talvez a maioria das pessoas não enxergue?
A primeira é o desejo que ele tem de retribuir. Ele doa e contribui muito mais do que as pessoas imaginam. Quando fala do Billion Meal Challenge e agora do 100 Billion Meal Challenge, parece até irreal, mas é isso que move ele todos os dias. Às vezes, ele me liga do nada e passa meia hora contando como convenceu o rei de algum país a colocar 5 milhões de dólares para viabilizar tantas refeições. Isso faz parte do DNA dele e virou o propósito e a própria razão de existir dele. Porque é nisso que ele é mestre. Todos nós precisamos de um futuro que nos puxe para frente. Ele não precisaria mais trabalhar um dia sequer. Ele já impactou mais vidas do que qualquer outra pessoa na história, certo? Quero dizer, ele é o maior dos maiores no setor dele. É o Michael Jordan desse universo. Então, ele já conquistou tudo isso. Poderia dizer, tenho dinheiro de sobra, a casa dos sonhos e a mulher dos sonhos. Sim. Ele e a Sage têm uma relação incrível, de verdade. Então criou um novo futuro forte. Alimentar 1 bilhão de pessoas em 10 anos. Fez isso. Depois pensou em 100 bilhões. Ele vive voando pelo mundo, fazendo tudo o que pode. Então existe esse impulso dentro dele, e por isso ele quer que os negócios e tudo ao redor funcionem bem para que ele possa doar mais, resolver problemas e aliviar a dor das pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Você precisa criar um futuro tão forte, tão convincente. Eu sei que falamos disso hoje. Esse futuro precisa ser tão grande que vença a síndrome do impostor, o medo e a sensação de não ser suficiente. Precisa ser tão forte que, aconteça o que acontecer, você siga avançando. Esse é o Tony Robbins na essência. É algo tão grande que nada fica no caminho Esse é o dele. primeiro. E o segundo ponto. Ele sempre fala sobre... Quer dizer, ele me deu este conselho. Como líderes, precisamos ser ao mesmo tempo eficazes e eficientes. E isso me atingiu num momento muito importante, quando eu estava gerindo 2 empresas, com centenas de funcionários e sendo muito eficiente, porque eu sabia como consertar os diferentes departamentos, já que estou nisso há 30 anos. Ele me disse, você entra, é eficiente, resolve tudo, mas não constrói relações profundas com as lideranças. Não está sendo eficaz. E eu precisava ouvir isso, porque estava no modo resolver tudo o tempo todo. Você ainda estava fazendo tudo sozinho, em vez de empoderar os outros para fazerem... Ou simplesmente mostrando como fazer. Eu pensava, conheço esse departamento, fui eu que construí isso, então faz desse Sim. jeito. Está tudo certo? Ótimo. E já ia para o próximo, sem perguntar. E aí, Luiz, como você está? Quando ele disse isso, eu entendi na hora. Ele falou, você é o homem mais eficiente que conheço. Agora precisa ser mais eficaz. Construir relações mais profundas com o que realmente importa para você. Sim, exatamente. Quer dizer, quanto mais eu envelheço, mais entendo o que liderança realmente é. Imagine a melhor professora de educação infantil do mundo. Ela não ensinaria todas as crianças do mesmo jeito. A criança tímida, com problemas em casa e pais se separando, precisa de uma abordagem diferente da extrovertida que sobe na mesa. E diferente também da criança com déficit de atenção, da que está tentando se encaixar ou da que acabou de chegar e não conhece ninguém. Como professora, você conhece cada uma delas. É como dizer, Sally, vai sentar com a Lisa. Vocês duas combinam, sentem coisas parecidas. É isso que faz um grande líder. Sim. Conhecer as pessoas do time, entender o que move cada uma, com o que estão lidando e quais são suas limitações. Esse talvez seja o maior segredo de liderança que descobri nesta fase da vida, depois de liderar milhares de funcionários. Eficaz e eficiente. E qual seria a terceira grande lição que o Tony te ensinou? Acho que, de tudo, o maior impacto que ele teve em mim, sem dúvida, o que mais mudou a minha vida, veio de uma conversa que tivemos quando eu passei por um divórcio e eu estava muito preocupado com os meus filhos. Aí pensei, não vou entrar em outro relacionamento. Vou ser amigo da minha ex, vou ser um super pai e vou mergulhar no meu trabalho. E ele falou, que nada. Pega um avião e vem pra cá. Aí começamos a falar sobre relacionamentos. E o principal, ele me fez escrever tudo o que eu queria em um relacionamento. Isso é até comum. E tudo o que eu não aceitaria em um relacionamento. Mas eu sei que ele sabia exatamente o que estava fazendo, porque fui colocando tudo isso no papel. Lembro de olhar para a lista e pensar, Sim. nossa, estou exigente demais para querer tudo isso de uma mulher. Só que aí veio a parte mais importante, e acho que ele já sabia que eu chegaria a essa conclusão. E eu nunca compartilhei isso, porque foi isso que mudou a minha... É por isso que hoje sou casado com a Lisa. Você sabe que o que a gente tem é amor de verdade. Quando terminei de ler a lista, pensei, caramba, se eu quero atrair uma mulher assim, em quem eu preciso me transformar? Eu preciso ser isso também. Sim. E aí, eu fui olhando a lista e pensando, espera aí, estou falhando nisso, não estou fazendo aquilo, quero isso tudo, mas ainda não sou esse homem. E comecei a trabalhar em mim. Eu pensava, como vou atrair isso? E segui nesse processo por meses, pensando, preciso ser assim, preciso mudar isso, preciso agir de outro jeito. Eu colocava o trabalho em primeiro lugar sem perceber. Meu negócio era tudo para mim.
Os meus relacionamentos vinham depois. Eu acredito que um dos principais traços em comum entre as pessoas bem-sucedidas é que elas têm foco extremo na intenção e tratam a distração como se fosse uma praga. Quando digo intenção e distração, intenção é qualquer coisa em que eu foco e que faz a agulha se mover a meu favor. Por distração, eu quero dizer qualquer coisa em que eu foco e que não faz essa agulha se mover a meu favor.